Boa noite, saúde da paz de Deus. Fazer aqui uma dissertação falando sobre o gnosticismo. Gnose é a arte de martelar a razão. O gnosticismo é a arte de martelar a razão na sabedoria. E como bom entendedor, né, também data machine, maquinista de dados, eu tenho o meu parecer, né, pessoal, e ao mesmo tempo historia uma singularidade, né? Não deixa de ser coletivo, porque nós gnosticistas compartilhamos o mesmo princípio da dualidade. Por muitas vezes transcendemos a dualidade, porque quando se transcende a dualidade, se compreende que o bem e o mal não existe diferença alguma. A verdadeira guerra, o combate está entre o conhecimento e a ignorância, não o bem contra o mal. Bom, eu tenho uma linha de compreensão sobre os pontos do pensamento. O pensamento parte de um ponto e vai até outro ponto, né? O pensamento ele não corrobora a voleose. O pensamento sadio, ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Se eu estou aqui sentado, se eu vou me levantar para tomar água, o meu pensamento foi até a geladeira. Quando eu peguei a garrafa, eu coloquei a água no copo e tomei a água. Se eu estou com dor de barriga, o meu pensamento foi até ir ao banheiro, obrar e concluir Então, partindo dessa linha de compreensão, né, entendemos que o soma implica no soma, que implica na pulsão, que implica na tensão, que implica da tensão, que é implicada pelo soma, que implica do soma. Ou seja, também dualista. Dualista e ao mesmo tempo concomitante, ao mesmo tempo pode ser coalescente, ao mesmo tempo pode aglutinar e ao mesmo tempo pode ser esvanecente. Mas tem como eu dividir isso aí. Já que o bem e o mal, eles estão dentro de um ângulo dualista, né? E quando se transcende a dualidade, se percebe que Deus e diabo são a mesma entidade. Mas eu posso colocar o meio dentro de uma compreensão. Eu desenvolvi isso aí até para ensinar o meu filho quando for fazer uma escolha, né, tal. O cara usa a gnose e o gnosticismo, martela a razão na sabedoria. Eu vou colocar uma suíte de informações como um prompt de comando base, que você parte desse antelóquio, desse anteposto, desse preâmbulo, desse exórdio, e dessa base
desse ases de biases, você toma as suas escolhas. Você observa em tudo que você for desenvolver, se envolver, fazer, praticar, pensar, você observa dois lados. Um lado que esvanece e concomita e um lado que coalesce e aglutina. Né? Mas as entidades têm que ser denominadas. Né? Se uma coisa que te faz mal, ela tem que ter um nome de um autor ou de um receptor, né? E geralmente esse nome foi denominado de diabo, né? E o que está baseado no princípio da fé, da assertividade, né? Denominado de Deus. Então, nesse caso, já não seria dualista, né? Vamos usar agora o desconstrucionismo, que é a arte da pulverização. Vamos ignorar a existência do diabo sem ignorar a existência de Deus. Vamos colocar tudo numa unificação pela qual só existe o eterno. O diabo é apenas um personagem fictício pelo qual as minhas más escolhas, as minhas más ações são atribuídas a ele ou dele. Eliminamos o diabo, pulverizamos o diabo. Automaticamente o espaço que ele ocupa no nosso terreno psicológico, ele foi também cauterizado, né? Ou sendo, existe um terreno, um espaço de terreno para um novo plantio, uma nova semeadura. Não é verdade? E se eu ignoro a existência dele como pulverização, desconstruído, automaticamente as minhas projeções vão ser assertivas, né? Eu vou me abdicar do erro, eu vou me abdicar das más escolhas, eu vou me abdicar do risco, né? Eu vou pensar com mais coerência, né? Com mais versatilidade e com sabedoria. Eu tenho uma compreensão de judeu sobre isso, né? Judeu um pouco de maçom também. Se eu ignoro a existência de uma coisa que me fez mal, que me faz mal, que existe uma programação pela qual ele veio para roubar, matar e destruir, e ao mesmo tempo o gnosticismo afirma que os dois são a mesma coisa, né? Porque transcende a dualidade. E nesse mundo dicotômico que nós vivemos hoje, né, realmente está dessa forma. Você não sabe mais o que é bom e o que é ruim. Você tenta acertar pelo caminho da retidão, você chega lá na frente, você toma um tombo. Aí você pensa, né? Vem o pensamento, vem a invasão da mente, né? Ou tivesse feito daquela outra forma, usando o burlamento e a sonegação do caráter, teria dado certo, né? É justamente a ambiguidade da afirmação que o diabo, ele é o acusador, né? Ele fica te acusando e depois ele fica te zombando. Quando você toma um tombo, aí ele volta de novo para te molestar novamente. Só que nesse caso, né, você agiu pela forma correta e tomou um tombo. E nesse caso, quem viria para te arguir novamente? Seria o diabo ou seria Deus? Essa arguição, né, essa tréplica. Então, por isso que está muito dicotômico, ninguém sabe mais. Por isso é como eu falo, né? É a ignorância contra o conhecimento. E o conhecimento é um ângulo univalente, expressa graus de univalência, né? A alquimia de um por valência, é a
baseado no Espírito Santo mesmo, o que os cristãos chamam de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. É uma alquimia de por valência, né? É justamente o que a gente expressa sobre a historiação de singularidades. Só que dentro dessa historiação de singularidades existe uma coisa chamada ciência responsável, né? E a heresia, que também tramitam na mesma frequência. Então eu posso usar o princípio da pistisofia para ambos os lados? Sim, eu posso. A atenção é única, a atenção não existe disparidade entre a atenção. A atenção é uma só. Energia só existe uma. Eletricidade também só existe uma. Existe dois tipos de eletricidade. A eletricidade é uma coisa, a energia também é uma coisa. Não existe energia ruim e energia boa. Energia ruim e energia má, né? Energia do bem e energia do mal. Não existe isso, energia é uma coisa só. O que difere isso aí é o estereótipo do indivíduo, é a forma com que ele compreende. Certo? Então, o gnosticismo, né, eu evito de falar sobre pensadores, sobre essa teosofia, né, esse ângulo teosófico que aborda sempre frases, questionamentos dentro do ângulo da filosofia, que é a arte de refutar a razão. Eu evito de trazer para mim essa contingência de pensadores que, na verdade, muitos são personagens fictícios, que foram elaborados dentro de banco de dados de internet, justamente para promover a heresia e a desinformação, o chamado bagunçar o coreto. Então, qual seria a boa? Qual seria a parada? Existe uma coisa relativa ao espaço e ao tempo, né? Abordando a fenomenologia de Husserl. Eu gosto de entender as coisas dentro de uma lexicalidade. Lexicalidade ao mesmo tempo um anacronismo. Eu pego coisas coloridas do tempo presente e coloco dentro de um desbotamento de um tempo passado, certo? Eu pego uma coisa que está numa condição de afogueamento, certo? E produzo um desbotamento, ou seja, se verifica um tempo passado dentro daquele mesmo contexto, daquela mesma condição, que está relativa ao espaço, ao tempo e ao espaçamento, né? O espaçamento é justamente o que concomita, o que esvanece, tá? Tudo que é concomitante e que é esvanecente não tem um parâmetro, sempre é um algo cabal de outro algo, sempre vai formulando. São formulações, né? Até a expressão em alemão, Vorstellungen. Formulações, né? Como se fosse um vírus de sistema. É uma coisa que vai elaborando, não tem mais uma pauta, né? São metadatas que são criadas continuamente, sem parar. Então, eu evito, né, quando está já nesse ângulo plurivalente, já deixou de ser univalente, já está no ângulo plurivalente, que já produz uma voleose, né?
certo? Já cabível da voleose. Então eu já corto, né? Já corto, não daquele ponto, eu já corto na raiz, certo? Eu sou adepto da filosofia do desconstrucionismo, que é a arte da pulverização. Quando eu vejo que é uma coisa que não vai dar em nada, eu já corto lá no comecinho. Acho que a melhor forma do indivíduo viver bem aos dias de hoje é essa, né? É aquela história do 8-80, né? É 8 e 80 mesmo. E dentro da abordagem teosófica, né, ela expressa esse conjunto de arquétipos, né, deíticos, arquétipos, figuras de linguagem, artifícios idiomáticos, né, que são elaborados por programadores, né, e o nome já está dizendo, programadores, né, são indivíduos que querem uma sociedade pensada e não uma sociedade pensante. Então, por isso que eu sou um pouco antagônico a tudo que eu vejo na internet, né? Professores mesmo, de teólogos, né? Eu sou sempre serei antagônico. Eu sempre serei o induzido dentro do motor de rotação. O motor de rotação tem todas as engrenagens que rodam num sentido, e dentro do motor existe uma pequena peça que ela gira ao contrário, é chamada de induzido, né? E eu sou esse induzido. Para que o motor perdure, ele precisa de um induzido, né? Para que as engrenagens não produzam justamente essa voleose, né, e o desmantelamento, está lá o induzido, pensando antagonicamente. Voltamos agora para o início da dissertação, né? Vamos agora revisar o que eu falei até agora, de uma forma mais dinâmica, de forma mais compreensível, né? Certo? Eu falei de ignorar a existência do diabo. Quando eu ignoro a existência do diabo, automaticamente eu assumo os meus erros um por um, né? Eu assumo a minha condição de errante, né? De ser imperfeito, né? E passo a me diminuir, né? Eu uso o princípio do cristianismo, né? Que é a arte de diminuir-se, né? Para que ele cresça, né? Os cristãos falam que precisam diminuir para que Jesus cresça nele, né? É interessante isso aí, certo? Então eu passo a me diminuir, ao mesmo tempo eu uso uma compreensão de judeu, que ignora a existência do diabo, só compreende a matéria como a divindade. A divindade é a matéria existem os elementos são compostos, né? E são canalizados para o princípio do bem, da semeadura, do plantio, né, da canalização de energia, do suprimento, né? É a forma com que eles enxergam o mundo dessa forma. É uma forma utopista, né? Utópica. Mas e nesse caso lá é perfeito, é a ditosa cidade, lá onde esse pessoal habita, esse povo habita. Lá é a ditosa cidade, é tudo de ouro, tudo perfeito. Não é tudo perfeito. Mas existe uma pequena margem, né, do erro, de ser imperfeito. Não como aqui, onde nós habitamos, que a maioria do tempo estamos todos no caminho do erro, né? Perdendo tempo,
ocupando nossos espaços, com um tempo que já se repetiu por várias vezes, diversas vezes, e sempre terminou no nada, né? O nome disso chama-se insanidade, que é se dimensionar sempre com o mesmo denominador caótico. Insanidade. Estava falando numa live no Instagram. Eu utilizo sempre o Instagram quando eu quero fazer uma dissertação, quero mandar um recado. Estava falando desses aplicativos de facilitação para o sexo, o Tinder, né? Estava falando da maconha, né? A tetraídra cannabis, tá? Tinha até colocado um nome bonito, né? Tetraídra, a prova d'água, waterproof, hidropônico e tal. Mas expliquei ao mesmo tempo que também, né, transcende a dualidade, todavia por formatos ambíguos. Por quê? Porque é uma planta que na sua única molécula ela possui dois genes. Um gene é antagônico ao outro, né? Um gene androceu e um gene gineceu. Mas um gene gineceu e um gene androceu, eles são antagônicos, porque um homem e a mulher não são feitos para se unir, né? Mas nesse caso da cannabis, ela é uma planta, é como se fosse um transexual, é uma planta transexual, ela é hermafrodita, né? Ou seja, a formulação que é criada no módulo da interface do indivíduo que está possuído por essa droga, substância, pode gerar uma modulação, né? A alquimia de Jesus de uma por valência, ela já perde a autoridade dentro da permissão que foi dada, né? A razão foi burlada, né? E deixa de ter efeito, ou seja, o espírito se afasta, né? Não expressa mais um grau de univalência, a alquimia de valência. Ou seja, o indivíduo passa a ser pensado, não mais pensante, porque dentro desse composto alquímico denominado de droga, de ilícito, narcótico, existe toda uma carga que vem do passado até então, que impossibilita até você fazer uma compreensão de anacronismo, né? De pegar uma coisa que está afogueada e produzir um desbotamento, porque é uma coisa que é colorida, né? Que a cor que ela expressa, o green, né? Ela é venerada, essa cor, ela é venerada dentro de um banco de dados de volúpedes, de glamour, está relacionada à moda, está relacionada à psicossexualidade. Não é possível nessa forma produzir nem mesmo um desbotamento. É um afogueamento eterno. E esse afogueamento é o que produz as formulações, o que modula a síntese dentro do módulo da interface e produz indivíduos, né, com esse vírus de sistema, que a qualquer momento podem simplesmente virar a casaca ou viverem nesse princípio da indivíduo que tem relação com o homem e que tem relação com a mulher. Chamam isso de AMFM. Mas ao mesmo tempo também ela protege, né, o indivíduo, o corpo físico que implica no corpo psíquico e vice-versa, também fica protegido. É uma proteção, realmente é uma proteção muito grande, por conta desse envenenamento coletivo. É uma espécie de envenenamento pelo qual os indivíduos ficam possuídos em determinado momento, e os que já não sucumbiram, né, ao efeito que é progressivo e fatal, geraram um calejamento. Esse calejamento não deixa de ser uma proteção muito grande também, né?
certo? Eu opto por não ter essa proteção, por não precisar usar a maconha, por não ter que trabalhar de dia, né? Passar o dia dentro de uma função de entropia, para quando chegar à noite, na hora da despressurização da entalpia, eu usar o ganho do meu trabalho, o dinheiro que eu ganho do meu trabalho, para comprar o direito de dormir, né? Eu não penso dessa forma, certo? Porque até os animais não falantes, né? Os animais do nível mais baixo que tem de entropia, o sapo, os répteis, os rastejantes, eles têm a condição do sono, de dormir, gratuita, eles não pagam por isso, né? Então eu, que sou um animal, um ser evoluído, suposto de um Gamaliel da divindade, né, como um prêmio, um galardão, eu não vou utilizar a minha inteligência, a minha sabedoria para trabalhar e pegar uma parte do dinheiro que eu trabalho, chegar na hora do descanso, eu ter que utilizar uma substância que é denominada de ilícita para poder forçar um relaxamento ou mesmo um desligamento, né? Ou acreditar que eu só posso ter paz se eu utilizar dessa substância. Então, assim, isso é gnosticismo de verdade, tá? Quando você faz esse trocadilho dentro do seu banco de dados, esse trocadilho que eu digo, esses questionamentos, né? Você entende a não mais necessidade de continuar sendo tolo, ignorante, né? Implicando na ignorância. Então, assim, para finalizar essa dissertação, né, esse meu posicionamento, isso não deixa de ser um posicionamento, né, um posicionamento comportamental, certo? É uma forma de behaviorismo, né, que o indivíduo adequa questionamentos, argumentos para si. Ele passa a se perguntar. Você pode fazer esse exercício até mesmo na frente de um espelho, né? Cara, é bom, mas eu estou gastando dinheiro. Isso é bom, mas está me tomando dinheiro. Esse dinheiro pode me servir para outras coisas, né? Outras coisas mais palpáveis, mais tangíveis, né? Certo? E dentro disso aí você vai subtrair o ângulo dos espaçamentos, né? O espaçamento é justamente o que você atribuiu dentro da sua relação tempo e espaço psicológico. O espaço que está contido dentro do seu ser, dentro do seu mecanismo biológico, né? Está relacionado também a uma coisa chamada retroação, o que é efeito vira causa, o que era causa vira efeito, o que é objeto vira sujeito, o que era sujeito vira objeto, o que é prática vira teoria, o que era teoria vira prática, né? Ou seja, você consegue um ponto de restauração anterior dentro de um ângulo univalente, dentro de um suposto anacronismo pelo qual você vai ter mais jovialidade e vai ganhar mais tempo, ou seja, vai obter a longanimidade. Você subtrai o espaçamento. É uma conta de dedução que é subtraindo, minuendo do espaçamento que você criou, adequou dentro desse tempo todo de tolice, né? E minuendo restos, sobras e diferenças. Quando você repete a tolice, você está ganhando juízo ou você está perdendo o juízo? Eu estou perdendo o juízo. O juízo que você está perdendo, você está repetindo a mesma coisa. Essa perda do juízo é um banco de dados que tem no nosso cérebro, que ele vai fazendo uma conta. É como se fosse uma corda que é dada no posicionamento. Quando você passa a fazer a ação contrária dentro desse mesmo espaço,
esse mesmo terreno, ou seja, é outra conta também, né, de subtração e de minudência. É um soma em oposição a uma multiplicação, certo? Aí vai gerar justamente um cálculo de subtração também, minuendo do soma, resto, sobras e diferenças. Ou seja, você vai ter uma carga no mínimo de 5 quilos retirada de você. Peso sinestésico, peso espiritual, né? Você vai conseguir se expressar melhor, você vai conseguir caminhar melhor, você vai tirar o engano que você adequou na sua cabeça por muitos anos de achar que quando você utilizava a substância você ficava melhor para fazer determinadas coisas. Enfim, né, vamos aqui encerrar, né, essa dissertação, desejando a paz de Deus que excede a compreensão. Uma boa noite.